Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que parece, assim, muito familiar, mas que esconde umas camadas de complexidade. A imagem de Deus na Bíblia. A partir de umas anotações que a gente recebeu, a ideia central é que essa imagem está longe de ser única, consistente. Na verdade, existe uma tensão enorme, quase um debate interno no texto. Sim, um debate entre o Deus que a gente vê na maior parte do Antigo Testamento e a figura divina que Jesus apresenta. São quase personalidades diferentes. Exato. E a nossa missão aqui é investigar umas passagens bíblicas bem específicas, sabe? Daquelas que a gente às vezes lê rápido e nem para pensar. E que desafiam completamente as interpretações mais tradicionais. Completamente. A gente vai tentar entender essas diferentes personalidades divinas que parecem coexistir ali, lado a lado. E eu acho que a melhor forma de começar é usando uma ferramenta do próprio texto. Em 1 Tessalonicenses, tem uma recomendação que diz: examinai tudo, retém o bem. Certo. O fascinante é a palavra grega original para examinar, que é dokimazo. Não é um olhar superficial, era um termo técnico, sabe? Usado por metalúrgicos. Ah, é? Pra quê? Para testar um metal no fogo, para provar se era puro ou se tinha impurezas, se era genuíno. E esse vai ser o nosso espírito aqui. Gostei dessa abordagem. Testar o metal. Porque, honestamente, a primeira grande passagem polêmica, lá em Gênesis, sobre a criação... Já começa com tudo, né? Já começa. Sim. O texto diz, façamos o homem à nossa imagem. E a pergunta óbvia é, por que façamos? No plural. E a resposta padrão que a gente sempre ouve é... Ah, é o plural de majestade? Só que essa é uma explicação que só surgiu muito, muito tempo depois. Quando o texto foi escrito, essa convenção gramatical simplesmente não existia no hebraico antigo. Não existia. Não. E a prova de que não é um erro é que no verso seguinte, o autor volta para o singular sem problema nenhum e criou Deus o homem à sua imagem. O texto sabe usar o singular e o plural. Então, se não é o plural de majestade, o que era? O que isso significava para quem ouviu isso pela primeira vez? Para entender, a gente precisa olhar para o mundo ao redor, né? No Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia, Egito, as histórias de criação eram repletas de narrativas sobre um conselho de deuses. Conselho. Sim, havia um Deus principal, mas ele presidia uma assembleia divina. E eles deliberavam juntos antes de tomar grandes decisões, tipo criar a humanidade. O texto de Gênesis parece refletir exatamente essa cosmologia. Nossa. Não um Deus solitário, mas o chefe de um conselho. E essa ideia de pluralidade, de nós, não para por aí, né? De jeito nenhum. Logo depois que Adão e Eva comem o fruto, a divindade diz, eis que o homem se tornou como um de nós. De novo, um de nós. E a preocupação ali é muito, muito reveladora. Não é só uma questão moral de, eles me desobedeceram. Não, né? A preocupação é sobre status, sobre poder. O problema para essa divindade era a combinação de conhecimento, o saber, o bem e o mal, com a possibilidade da imortalidade, que viria da outra árvore. A árvore da vida. Exato. Se os humanos juntassem as duas coisas, eles se tornariam iguais aos deuses. É quase uma inveja divina. Uma tentativa de manter os humanos no seu lugar. Soa muito mais como mitologia grega com Zeus e Prometeu do que a imagem que a gente tem. Precisamente. E a consequência imediata é a expulsão. E não só isso, ele coloca uma guarda de querubins para impedir o acesso à árvore da vida. É um ato de contenção. Ele está ativamente limitando o potencial humano. Para que não ameace a ordem divina. É isso. E essa imagem de uma divindade quase física palpável, ela continua de formas ainda mais estranhas. Na história de Jacó, ele luta a noite inteira com uma figura misteriosa. Sim. E o que mais me impressiona é que o texto diz que a divindade não consegue vencer Jacó. Exato, ela não consegue e fica ainda mais estranho. Ela precisa ferir a ele fisicamente, deslocando a articulação da coxa para conseguir um empate. E depois ela pede para ser liberada quando o dia amanhece. Como se a luz do sol fosse um problema para ela. É quase vampírico se a gente parar para pensar. É impressionante. Uma divindade que se cansa, que luta, que negocia, que tem um ponto fraco com a luz do dia. É muito longe da ideia de um Deus onipotente que resolveria tudo num estalar de dedos. E no final, o próprio Jacó diz, vi Deus face a face. Então não tem dúvida de que ele entendeu que era uma entidade divina. Nenhuma. É uma divindade poderosa, sem dúvida, mas com limites claros. Um corpo físico e características muito, humanas.
É um retrato que nos força a questionar essa imagem monolítica que foi construída depois. Ok, se existia esse conselho divino e esses seres podiam até lutar com humanos, isso abre a porta para outras interações. E aí a gente chega em Gênesis 6. Gênesis 6. A história dos filhos de Deus que se unem às filhas dos homens. Essa passagem é um dos pontos mais mitológicos de todo o Antigo Testamento. Muitas interpretações modernas tentam suavizar isso, sabe? Dizendo que filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, a linhagem boa. E filha dos homens, os de Caim, a linhagem má. Exatamente. Mas isso não faz muito sentido com o resultado, né? Porque a união deles gera os Nefilins, os gigantes, homens de renome. Porque a união de duas linhagens humanos normais geraria gigantes. Pois é uma manobra para remover o elemento sobrenatural. No hebraico original, a expressão Bene Elohim, ou filhos de Deus, é usada em outras partes, como no livro de Jó. Certo. E sempre se refere a seres celestiais, anjos, membros da corte divina. A leitura direta e contextual é clara. Seres divinos desceram, tiveram relações com mulheres humanas e geraram uma prole híbrida. Que é idêntico a mitos sumérios babilônicos. Idêntico. Ok, então essa ideia de uma corte celestial com vários seres divinos, e isso aparece em outro lugar de forma tão explícita? Com certeza. E de forma ainda mais direta no Salmo 82. Ali não tem margem para metáfora. O Salmo começa assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. No meio dos deuses. A cena é um tribunal. O Deus de Israel, Elohim, está presidindo uma assembleia e julgando outros seres divinos, que também são chamados de Elohim no hebraico. E qual é a acusação? O que esses outros deuses fizeram de errado? Corrupção. Ele os acusa de julgar injustamente, de não protegerem os pobres e os necessitados. E então vem a sentença, que é absolutamente chocante. O quê? Ele diz a eles: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Espera aí. Ele está sentenciando outros deuses à morte? Sim. Cara, isso muda tudo. Eu nunca li esse salmo dessa forma. Parece uma cena do panteão grego, com Zeus julgando os outros deuses no Olimpo. Isso não é monoteísmo. Não no sentido absoluto que a gente pensa hoje. É o que alguns estudiosos chamam de enoteísmo, ou monolatria. Que é? A crença na existência de muitos deuses, mas a adoração focada em apenas um, que é considerado o mais poderoso. O Salmo 82 descreve um universo com vários deuses, com hierarquia, e onde esses deuses menores podem falhar e até perder a imortalidade. É incrível pensar nisso. E o mais louco é que, séculos depois, o próprio Jesus usa esse salmo para se defender, não é? Exatamente. Em João capítulo 10, e a forma como ele faz isso é genial. Como foi? Quando o acusam de se fazer Deus, ele não nega. Em vez disso, ele devolve a pergunta usando a escritura deles. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ele está citando o Salmo 82. Ele está citando o Salmo 82. Então ele não está inventando algo novo. Ele está usando a própria lógica da escritura deles contra eles mesmos. A lógica é tipo, se a lei chama de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, por que vocês se escandalizam comigo? É um raciocínio impecável. Ele não está corrigindo o texto antigo, ele está se apoiando na visão mais ampla de divindade que já existia ali. É uma quebra total com a religiosidade estreita dos acusadores dele. E essa quebra de lógica continua. Por exemplo, a ideia de vida eterna. Ele parece transformar isso de uma promessa futura para algo que acontece agora. Sim, essa é uma das rupturas mais radicais. Em João 17, Jesus define: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna não é sobre duração, é sobre qualidade de existência. É um estado de conhecimento, de consciência. Exato. E ele reforça isso em João 5. Quem ouve a minha palavra já passou da morte para a vida. O tempo verbal é presente. A transformação acontece agora. É uma mudança brutal em relação ao Deus de Levítico, por exemplo, que opera num sistema de contabilidade de sangue, né? A vida está no sangue e o sangue de um animal precisa ser derramado para pagar por uma transgressão. Exatamente. É um sistema religioso que funciona numa economia ritual. Tem uma culpa que gera uma dívida que precisa ser paga com o sangue de um substituto. Um ciclo de medo e obediência para aplacar uma divindade que parece sempre irritada. E Jesus? Agora compara isso com Jesus.
Quando os fariseus o criticam, ele cita o profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Ele não está dizendo, sacrifiquem com mais amor. Ele está dizendo que a premissa inteira do sistema está errada. Completamente errada. Ele está negando a base do sistema religioso do templo. Ele apresenta um Deus que é espírito, cujo reino está dentro de vós, um Deus que não está preso a um prédio, a um território, a rituais de sangue. É uma declaração de independência espiritual. Total. Mas se a mensagem dele era tão radicalmente diferente, como é que a gente acabou com uma religião institucional, com hierarquias, dogmas, tudo aquilo que ele parecia criticar? Aí a gente tem que falar de Paulo. É. É uma questão crucial. Paulo nunca conheceu Jesus em vida. A experiência dele foi uma visão. E a teologia que ele constrói é, em muitos pontos, bem diferente da mensagem central dos evangelhos. Por exemplo, Jesus diz, a ninguém na terra chameis pai. Uma mensagem claramente anti-hierárquica. Paulo estrutura as comunidades com bispos, presbíteros. certo, cria uma hierarquia. Exato. Jesus diz, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Paulo, em Romanos 13, escreve a famosa frase, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Um texto que foi usado por séculos para justificar o poder absoluto. De impérios, monarquias, da própria igreja. De todos eles. É como se a mensagem anárquica e libertadora de Jesus fosse traduzida para a linguagem imperial de Roma por Paulo. Uma linguagem que Roma conseguia entender. Perfeito! A teologia de Paulo, com seu foco jurídico, em culpa, dívida, justificação, pagamento, se encaixou como uma luva na mentalidade legalista imperial romana. E claro, existiam outras traduções da mensagem de Jesus circulando na época. Textos que não entraram na Bíblia. Sim, como o Evangelho de Tomé, por exemplo. O que ele dizia de diferente? O Evangelho de Tomé apresenta um Jesus com um foco muito mais interno no autoconhecimento. Tem uma passagem famosa que diz: o reino está dentro de vocês e fora de vocês. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos. Uma mensagem dessas é perigosa para uma instituição. Extremamente perigosa. Um reino que está dentro de você não pode ser administrado por uma burocracia externa. Não precisa de sacerdotes como intermediários. Não pode ser controlado. É compreensível que na hora de montar um cânone para uma religião de Estado, textos como esse tenham sido deixados de fora. E vale lembrar do sincretismo, né? Assim como o Antigo Testamento absorveu mitos da Babilônia, o cristianismo, ao virar a religião de Roma, absorveu rituais, datas, conceitos do mundo greco-romano. O Natal, a Páscoa. Exato. Muitas dessas coisas têm raízes em tradições pagãs que foram ressignificadas. A religião nunca vive num vácuo. Que viagem! A gente saiu de um conselho de deuses em Gênesis que temem a evolução humana, passou por uma corte celestial nos Salmos, onde deuses são julgados e até morrem, e chegou na mensagem de Jesus que vira tudo de cabeça para baixo, falando de um pai espiritual e um reino interior. Se a gente conectar todos esses pontos das anotações, a tese que emerge é muito poderosa. Grande parte do Antigo Testamento e da Bíblia institucionalizada parece descrever o que a gente poderia chamar de deuses colonizadores. deuses colonizadores. Como assim? São divindades territoriais ligadas a um povo específico que operam com base em leis, punições, que exigem obediência e sacrifícios. Governam através do poder e do medo. E Jesus seria a ruptura com tudo isso. Jesus parece apontar para algo totalmente diferente. Um Deus que não é de uma tribo, mas é universal. Um Deus que não é uma entidade punitiva num trono, mas o princípio do amor, da criação, o Pai cuja presença está dentro de nós. Ele não veio consertar o sistema antigo. Ele veio anunciar que existe outra coisa. Exato, que existe algo completamente diferente para além desse sistema. Isso me deixa com um pensamento final, para a gente refletir. Talvez a missão de Jesus não fosse fundar uma nova religião, com novas regras, novas hierarquias. Talvez ele tenha vindo para nos libertar da própria ideia de religião, ou pelo menos da imagem de Deus que as religiões tinham construído. Se gostou do vídeo, se inscreva e deixe o like.